Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo. Mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Paula Poncione, eu estou coordenando a mesa A Construção da Identidade Profissional do Policial. Para iniciar a nossa mesa, vamos ouvir um poema da Mídria, e depois eu passo a apresentação dos painelistas. Eu queria escrever sobre tudo o que cabe. Hoje tive um desses bons dias em que tomar sol na laje com a família reunida é suficiente para lembrar que o que importa e reverbera mora mais perto do que se pensa, cabe num espaço menor do que se imagina. Hoje os protestos inundaram as ruas com fogo e eu queria estar lá, mas eu também queria estar aqui. Hoje me recordei da dualidade da vida, desses contrastes infindáveis que cabem dentro de mim. Como cabem no céu, nos degradês da parede do infinito vista do alto da Coab, das nuvens e do sol que brigam no entardecer da minha constelação pessoal, esses dias têm me ensinado a lidar com o absurdo, o inconcebível, a impossibilidade de antes que agora me parece a melhor opção. Esses dias de ver meninos soltando pipas de máscara, esses dias de dizer fique em casa, mas sai pra rua se for pra estancar. O sangue mancha nossa pele e o único jeito de limpar às vezes é queimar. Queima, 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 queima tudo. Queima o que sobrou do colonialismo, queima a falta que mora em cada corpo preto da certeza do amanhã,
Queima o que não dá mais para engolir para que o ar possa passar, desobstruir os sentidos de perceber a realidade, criar novas referências. Para alinhar os chakras, taque fogo. Depois de meditar, assine uma petição pedindo a saída do presidente, se alinhe com o centro apenas em casos estritamente extremos de necessidade de repelir o fascismo ou apenas com o próprio centro para encontrar a razão da vida. Yoga Kemética te reconecta com suas raízes, abre espaço para a sabedoria das suas ancestrais te abraçar. Tem dias que o banzo vai ser mais forte, desses em que você vai precisar conversar com a sua ancestralidade em voz alta. Escrever carta, escutar vozes no vento, ler seus registros de vida e persistência, para que a vida fosse algo além de receber um auxílio, uma reparação sem data, algo além de esperar a ajuda de um governo que não se segura sequer sobre si mesmo. Nossa organização, às vezes, sempre tem que ser da base. Vai adubando de pouco a pouco, pensa em si mesma como a árvore bonita que você quer ter plantado no quintal. Faz desafio de abundância do Deepak Chopra, escuta o podcast da Oprah, leitura de ficção, quando a realidade parecer dura demais. Para nadar em autoras que te darão tapas grandes demais, sobre uma realidade que, para ser digerida, ainda precisa de muita terapia. Para digerir um ano que parece um século, vai ser necessário terapia todos os dias da semana. Viver um momento histórico vai exaurir nossas energias. Então, anota num diário para os seus descendentes que, se eles viveram, a gente esteve aqui antes, vivendo as lutas profundas de olhar para dentro de si. Enquanto não dá para sair lá fora, percebe a infinidade de galáxias que tem aí dentro. Faz automassagem nos pés depois do banho, se toca, respira a alma depois de ler uma notícia difícil. Escuta seu corpo quando ele não quiser fazer nada. Perfuma você mesma, porque o grande rolê virou mais do que nunca o agora. Ser poeta na quarentena é péssimo, e eu só quero que esse texto, de alguma maneira, desanuvie a mim e a quem quer que escute. Bom, temos aqui 3 policiais, 2 policiais militares, um policial civil, Antônio Carlos Carvalho Blanco, coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, bacharel em Direito e Ciências Sociais, foi coordenador e comandante do Grupo de Policiamento em Áreas Especiais, projeto piloto nas favelas Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2000. Foi também comandante de batalhão da Polícia Militar, também no estado do Rio de Janeiro. Foi chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça em 2003, diretor-geral de ensino da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro no ano de 2014 e é sócio fundador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O outro policial militar é o Alan Fernandes, ele é tenente-coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo, doutor em Administração Pública e Governo pela FGV, com estágio doutoral pelo King's College London. Doutor e mestre em Ciências Policiais pela Polícia Militar de São Paulo, tem como área de interesse as polícias ostensivas, com especial atenção à governança de processos, estratégias e práticas dessas corporações. O Carvalho também me mandou quais são as áreas de interesse, que são muitas, mas eu não coloquei aqui. Desculpa, Carvalho. Depois você fala das tuas áreas de interesse. E, por fim, nós temos Alexandre Pereira da Rocha, que é policial civil do Distrito Federal, desde 2002, lotado atualmente na Divisão de Análise Técnica e Estatística da ATPC-DF, é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, tem graduação e mestrado em Ciência Política, áreas de interesse são instituições policiais comparadas, análise criminal e violência. Ele é associado do Fórum desde 2013. Nós conversamos um pouco anteriormente, nós 4, e eu gostaria, na verdade, de colocar alguns pontos dessas conversas que nós tivemos e um pouco para fomentar esse debate que eu tenho certeza que vai ser muito rico e que pode nos ajudar a pensar um pouco sobre a construção da identidade profissional de policiais civis e militares.
Uma questão que me passa pela cabeça quando a gente pensa sobre o assunto é o que pode tornar o trabalho policial legítimo numa democracia. Qual o perfil requerido para um policial nesse contexto? Quais requisitos e exigências são necessárias para isso? O tanto que avançamos e o tanto que recuamos, bem como os desdobramentos desses avanços e recuos ao longo desses anos, para a construção da identidade profissional de policiais. Isso não quer dizer absolutamente que os palestrantes terão que absorver essas questões, mas são questões que eu acho que são muito importantes para a gente pensar o tema da construção profissional do policial civil e militar, principalmente hoje, no Brasil de hoje, no contexto que a gente está vivendo, né? Nesse sentido, eu passo a palavra imediatamente ao Carbalo. Ele tem 15 minutos e depois nós seguimos a ordem que seria Carbalo, Alain e Alexandre. Carbalo. Você está sem áudio, Carbalo. Agora sim? Agora sim. Sim. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder estar de volta aqui no fórum, né? Eu tenho a grande honra, né, de poder ter participado do processo de fundação do Fórum de Segurança Pública e, mais uma vez, toda a equipe está de parabéns por mais essa 15ª edição. E também para ressaltar a importância do trabalho da professora Paula Poncioni, que ela conseguiu efetivamente consolidar, organizar, sistematizar um conteúdo bastante importante, né, para a bibliografia do próprio trabalho policial, a partir do livro que foi lançado há pouco tempo, Tornar-se Policial, o processo de construção da identidade profissional do policial nas academias de polícia. Eu estou lendo aqui porque o título é muito grande. Mas, indo direto ao assunto, né, e aproveitando esse gancho, que eu acho que é um gancho muito importante, tem a ver justamente com a construção, né, da identidade profissional do policial e, eu diria, até da própria segurança pública brasileira, né? Efetivamente, nós estamos num processo de construção que, ao meu ver, foi, de certa forma, travado devido ao anacronismo que até hoje nós estamos vivendo por conta de não ter ocorrido a transição democrática nas polícias quando do advento da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. E, desde então, o que observa é justamente, dentro desse anacronismo, um certo dilema, um certo paradoxo em relação ao que está contido, expresso na nossa Carta Magna e o que se reflete nas práticas policiais cotidianas. E isso é muito importante, porque quando nós falamos de profissionalismo, né, nós estamos falando de uma atividade para a qual o indivíduo se preparou. E nós temos algumas questões que merecem e devem necessariamente ser contextualizadas no âmbito do processo histórico-cultural brasileiro. E aí, antes de avançarmos nessa questão da construção, tem duas perguntas que são fundamentais que a gente reflita para que a gente possa encontrar formas, maneiras de pensar e de refletir como, em tese, se deve dar esse processo de construção da identidade do policial, das polícias, da segurança pública e eu até iria um pouco mais além, do próprio sistema de justiça criminal. E são perguntas que vêm sempre à mente, né? A quem serve o sistema? Vamos falar de sistema, porque é um outro ponto que eu acho relevante. A estrutura, né? O sistema de justiça criminal e segurança pública. A quem serve e para que serve a polícia brasileira?
essa questão ela é fundamental para ajudar a compreender essas contradições que estão presentes no nosso dia a dia, né? O que nós sabemos efetivamente é que a cidadania ativa ela está muito longe de ser correspondida à altura com ações cidadãs por parte das nossas polícias. Nós sabemos que, no Brasil, desde muito tempo, são poucos aqueles que são efetivamente sujeitos e portadores de direito. E isso tem um reflexo muito grande na construção desse processo de identidade do policial e das próprias polícias. Eu acredito que existem dimensões que precisam ser abordadas para que a gente possa alcançar uma base mínima, né? Um padrão mínimo de compreensão para que possamos avançar necessariamente nesse entendimento. O que existe hoje, na realidade, ainda persiste, na realidade. Não existe. O que persiste hoje é justamente essa dualidade que se reflete no nosso modelo policial de funções bipartidas. De um lado, nós temos o academicismo jurídico muito forte, muito presente, né? Orientado para uma produção da verdade orientada, e, do outro lado, nós temos o paradigma militarista, né? Que orienta as ações da polícia sempre debaixo do jargão de que a ação da polícia, no caso da polícia ostensiva, da polícia agora a polícia repressiva também, deve estar sempre pautada na ideia, a força de que a força deve estar sempre à frente dos processos e das metodologias científicas de investigação de inteligência. É como se você subordinasse a atividade de polícia a uma ideia superior de força. Isso por um lado. Por outro lado, o que a gente observa também é que existe, no âmbito da cultura organizacional das polícias, aí eu estou me referindo tanto na polícia militar como na polícia civil, algo orientado tecnicamente para a produção de provas, para a produção de evidências. E isso é um legado que nós temos desde a época do Brasil colônia. Então, é preciso, politicamente, romper com esse modelo, com reflexões substantivas, consistentes, que possam alcançar efetivamente a raiz estrutural desse problema que ainda incide no processo de construção de uma identidade de polícia e de policiais que estejam adequados ao Estado social, democrático de direito, tal qual a gente observa no texto constitucional. Isso tem implicações muito mais além. Isso denota uma mudança radical de postura. A polícia ela deixa de ser um mero ator social, governamental, reativo, e passa a ter uma postura proativa. Deixa de ser apenas uma entidade tão somente orientada ou encarregada de fazer cumprir a lei, para também ser uma entidade com profissionais determinados a garantir direitos. E aí eu falo de todos os direitos, né? Dos direitos civis, inclusive dos direitos humanos. Então, esse papel ele demanda, no meu ponto de vista, uma mudança na visão política institucional, não só do Estado, mas principalmente das instituições. E quando falo das instituições, eu me refiro especificamente às instituições que compõem o sistema de justiça criminal e de segurança pública. Então, eu falo do Poder Judiciário, do Ministério Público, que é um órgão que está diretamente relacionado com esse processo, haja visto o seu papel de agir como controlador da atividade externa da própria polícia e, principalmente, das próprias polícias. A partir do momento que a gente consiga um alinhamento estratégico, né? Político, em primeiro lugar, e estratégico, no sentido de fazer com que aquilo que está expresso no texto constitucional se traduza em realidade, em prática institucional das polícias, aí sim a gente começa a fazer um trabalho para valer, ou seja, a gente começa a sedimentar as bases que irão conformar efetivamente a construção da identidade do policial, das instituições de segurança pública, conforme o Estado democrático de direito. Então, esse é um grande desafio que temos pela frente, porque
muitas tentativas foram feitas, e aí eu já estou avançando um pouco na terceira parte, que são os avanços e retrocessos. Mas, efetivamente, o discurso entre teoria e prática nunca se mostrou uma realidade efetiva, porque constantemente nós observamos abusos constantes por parte do Estado, através não só da força policial, mas de todo o aparato de justiça criminal, e aí eu estou falando sistema penitenciário, justiça criminal no sentido lato, Ministério Público e a própria polícia, é claro, violências arbitrárias que são cometidas cotidianamente, né? E o mais grave de tudo, né? O Estado deixa de cumprir aquilo que se propôs em 1988, que é efetivamente transformar a sociedade brasileira numa sociedade composta de cidadãos, onde todos são efetivamente sujeitos e portadores de direitos. Esse é o grande desafio, porque hoje nós não vivemos essa realidade. E isso é um marco estrutural fundamental que caracteriza a reprodução das injustiças e das desigualdades sociais na sociedade brasileira, inclusive dentro das organizações policiais. Inclusive dentro das organizações policiais. Então, eu acredito que no marco do Estado Social Democrático de Direito, e essa é a minha mensagem inicial, é fundamental que esse debate democrático ele deve ser travado, deve ser discutido, refletido no âmbito de todos os órgãos que compõem o sistema político, né, e o sistema de justiça criminal e de segurança pública, porque o trabalho que a polícia acaba fazendo, né, na realidade, é reflexo daquilo que o sistema, de certa forma, orienta, entre aspas, né, orienta a prática e a reprodução de velhos modelos que estão distantes de uma realidade mais ativa, né, de uma polícia democrática, de uma segurança cidadã. Essa seria um primeiro comentário, porque eu observei que alguns comentários vão ao encontro do que eu estou falando, né? E eu destaco que, independentemente do que está, digamos assim, ocorrendo, né? Independentemente de uma fala institucional, é importante também que haja uma participação social efetiva nesse processo, porque a cidadania ela é uma mão de via dupla, então ela deve ser construída também com a participação de todos os cidadãos. Não se constrói a cidadania apenas por decreto, muito pelo contrário. Então, trazer, né, a cidadania, trazer a sociedade com as suas diferentes matizes para discutir essa questão, né, é efetivamente uma tarefa muito importante. Eu diria que seria talvez necessário, né? Agora eu já vou falar de uma maneira um pouco mais figurada, criar a constituinte da segurança pública, para repensar todo o modelo, para repensar toda a estrutura, convocando pessoas da sociedade para refundar as instituições policiais do Brasil, porque, infelizmente, a Constituição de 88 foi outorgada, mas as polícias elas não cumpriram a transição democrática exigida para que elas se transformassem efetivamente em instituições dentro do Estado Social Democrático do Direito. Então, Paula, essas seriam as minhas primeiras colocações, porque acredito que os meus colegas, né, terão muito a contribuir, talvez mais do que eu, porque eu já estou há algum tempinho retirado, né? Então, o que eu posso trazer de contribuição são algumas reflexões decorrentes do meu pouco conhecimento e experiência acumulada ao longo dos meus 33 anos. E também um pouco da minha frustração, né? Porque nós tentamos, mas é difícil, é difícil. Eu acho que aí também existe uma certa, digamos assim, um certo romantismo por parte de determinadas figuras, de imaginar que nós podemos mudar essa realidade apenas mexendo nas instituições policiais. É muito mais do que isso. A instituição policial, na realidade, digamos assim,
é a ponta da linha, né? Digamos, é quem opera, mas existem decisões políticas substantivas que vão dar toda uma consistência, né? No processo de consolidação de uma cidadania ativa que demanda esforços políticos, e aí eu falo político com P maiúsculo, né? Pensando a segurança pública como política de Estado, né? E demanda também esforços político-institucionais, porque é preciso vencer barreiras, vencer resistências que estão presentes em todos os poderes, em todas as instituições que compõem esse amplo e complexo emaranhado de sistemas de justiça criminal e de segurança pública. Só aí nós vamos conseguir efetivamente modificar a cultura organizacional das polícias, fazendo com que as polícias trabalhem de modo científico, com uma cultura organizacional orientada para as evidências, para a produção de provas e, principalmente, para a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo. É isso. Muitíssimo obrigada, Carvalho. Quero pedir licença para colocar as áreas de interesse do Carvalho, que vão desde políticas públicas de prevenção da violência e do crime, estratégias de policiamento e educação policial. Quero também colocar para a plateia, quem está nos ouvindo, que eu vou sortear um exemplar do meu livro, que Carvalho já colocou, Tornar-se Policial, processo de construção da identidade profissional do policial nas academias de polícia. É muito longo mesmo, né? E a gente vai sortear por intermédio das colocações no chat, né? Que podem ser desde perguntas ou comentários que vão ser passados para nós e que nós vamos, então, aleatoriamente apontar um vencedor, né? Eu quero passar, então, a palavra agora ao Alan, né? Alan Fernandes, da PEMESP, que também terá 15 minutos. E uma outra coisa que eu acho que eu não coloquei é que nós vamos ter, mais ou menos, em média, 20 minutos ao final das falas para o debate. Tá? Então, Alan, fica à vontade, você tem 15 minutos aí. Muito obrigada, Carvalho, mais uma vez. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito orgulho pública. Quero agradecer o convite feito pela professora Paula Poncioni, poder debater a identidade policial nessa tão seleta mesa, Coronel Carvalho, delegado Alexandre Rocha, além da própria Paula, pessoas muito sábias, muito capazes e que tanto contribuem para a segurança pública do Brasil. Eu acho esse tema fantástico e é isso que eu vou querer contribuir um pouco, porque eu acho que o que vai percorrer a minha fala é a ideia de que, seja no Brasil, seja fora do Brasil, o que o policial faz é o que determina, principalmente o policial militar, o de polícia ostensiva. O que o policial faz é o que determina, em grande parte, o que a polícia faz. A despeito de estratégias, a despeito de grandes planejamentos, de políticas, todas essas dimensões fundamentais para entender a segurança pública no Brasil, o que aquele policial em nível de rua faz dá um tom do que, em grande medida, significa a segurança pública no Brasil. Dito isso, eu vou tentar abordar essa questão sobre um aspecto muito mais psicológico, vamos dizer assim, psicossociológico, e tentar responder quais são os ambientes, quais são os mecanismos de ação, como o policial constrói o que ele chama identidade. E eu acredito que isso se conecta fortemente com a discussão proposta pela professora Paula de como tornar a polícia legítima dentro de ambientes democráticos. Porque passa por uma noção fundante que é profissionalismo. Por exemplo,
o que significaria para ele ser chamado de profissional. Essa noção de conforme a polícia que se estuda. Consentânea de acordo com a democracia que nós tanto lutamos aí para estabelecer. Essa vai ser a minha trajetória. Eu vou compartilhar um slide para orientar melhor a fala e a exposição. Como havia dito, eu busquei investigar um pouco como é que esse policial constrói sua identidade. E essa reflexão foi bastante rica no atual momento em que vivo, pois eu sou comandante de um batalhão de policiamento aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. Então, é muito interessante ver como os policiais se colocam numa construção hierárquica de identidades, ou seja, quem é melhor que o outro, quem eles consideram-se piores ou melhores, quem eles conferem maior prestígio, quem são aqueles policiais que, a despeito das patentes, têm maior poder ou não, que é o cerne da discussão. Por que é importante discutir identidades? Porque, do ponto de vista do arranjo institucional brasileiro, as polícias menores níveis de confiança em relação ao... Cito alguns trabalhos aí. A polícia brasileira está em déficit em relação a polícias como a Argentina, Chile, sobretudo, Colômbia. Além disso, os níveis de violência praticados pelas polícias são mais elevados que outros países com maiores índices de homicídio, de violência letal, mesmo na Latina. Então, nós temos aí dois problemas que colocam a questão da identidade policial na agenda, como aqui nessa mesa. Os problemas que se colocam para as polícias são, dentre alguns outros, baixa confiança e, portanto, baixa legitimidade, altos... Falar isso para uma plateia de policiais pode parecer um pouco forçar a barra, porque nas dinâmicas de um batalhão de policiamento, como eu trabalho agora, não são raras, acontecem muitas vezes, das pessoas procurarem os policiais, procurarem o quartel e dizerem parabéns, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Enfim, existem interações cotidianas muito positivas. Eu quero dizer que, às vezes, quando nós trazemos um panorama mais nefasto, mais sombrio da segurança pública, muitas vezes para o policial parece ser de fim de mundo, uma equivocada, porque, olha, as pessoas me elogiam. Então, falo isso para policiais que estejam ouvindo, a despeito, sim, de nós, inclusive eu aqui, nós, minha equipe, sermos alvos de elogios. Uma outra vertente muito forte é que não, nossas polícias têm sérios problemas que precisam ser enfrentados. E falando sobre identidade policial, um terceiro problema, além de baixa confiança, altos níveis de violência, são os altos níveis de violência praticados pelos policiais militares contra si mesmos, eu digo do suicídio. São elevados os números, o que acompanhado de graves problemas psicológicos que nossos policiais enfrentam, e eu acho que nesse conjunto de vetores, a identidade policial é de coisas. O trabalho policial é altamente discricionário em relação a outros agentes públicos, como apontam vários trabalhos. No Brasil, os trabalhos da Belina Risso, da Maria Carolina, Tânia Pink, dizem como são esses policiais de rua que performam o trabalho. Razão pela qual o que os policiais constroem enquanto identidade informa, como disse, grande medida o que a polícia faz. Assim, a discussão
sobre novos papéis para a polícia no Brasil passa por discutir novas construções sobre como o policial se vê nos relacionamentos com a sociedade. Aquilo que ele advoga para si, aquilo que ele, como eu disse já anteriormente, que ele traz para si como conceito positivo de profissionalismo, em larga medida, está em dissonância com os primados democráticos, de direitos humanos, direitos civis e não violência. Isso que ele constrói como positivo, como fonte de prestígio e de poder, é um dos problemas os quais nós, brasileiros, precisamos enfrentar. Mas o que a literatura trata sobre o que é identidade? Um dos aspectos pesquisados é que o trabalho é fundamental para a construção de identidade. É no ambiente de trabalho que ele constrói grande parcela do que ele considera o que ele é, o que é identidade. E a identidade, além disso, define o local do indivíduo na sociedade. Você dizer no grupo de amigos que eu sou policial lhe atribui um espaço determinado sobre o qual algumas mentalidades são construídas. A identidade agrega significado emocional. As pessoas aderem ou constroem identidades visando satisfazer questões emocionais. A pessoa ser feliz enquanto ter aquela identidade. A identidade também é a ferramenta que pode se chamar, definem ações estratégicas para que essas pessoas possam se agregar a grupos socialmente valorizados. Falo de policiais no momento da nossa discussão, mas isso vale para quaisquer outras identidades. Então, construir identidades passam por uma ação estratégica, por um cálculo, vamos dizer assim, em que eu pretendo construir minhas identidades para poder estar junto a pessoas socialmente valorizadas. Uma das leituras que eu trouxe para cá, para o nosso debate hoje, foi o Estigma, de Goffman. E aí ele mostra, né, como o estigma ele é manobrado, ele é reconstruído para que as pessoas possam estar próximas, socialmente valorizados. E a identidade também, e portanto, é um recurso de poder. A identidade confere uma maior capacidade de ação estratégica. O que significa isso? Significa que eu vinculo, eu construo uma identidade também para oferir maiores parcelas de poder. Na medida que eu consigo agregar-se a grupos socialmente valorizados e construir essa identidade sobre valorização de poder, eu consigo oferir mais prestígio e poder, consequentemente. Isso também ocorre com policiais. Os policiais, ser um bom policial, ser um policial profissional, ter valorização enquanto policial, passa por fazer uma leitura da sociedade como um todo e da instituição a que ele pertence em particular, de forma que ele disputa esses espaços disponíveis socialmente para oferir, mais uma vez, repito, poder, prestígio e reconhecimento emocional. Entre diversas dimensões que podem ser trazidas, vou trazer duas. Uma dimensão social, entendida como conjunto da sociedade, e uma dimensão institucional, pensada o conjunto interno a essas instituições. Sobretudo os policiais nível de rua, de mais baixa patente, a origem social deles, mais pobre, tem um conflito muito grande entre bem e mal. Isso não sou eu quem falo, o Gabriel Feltran traz isso, a Camila Dias traz isso. É um ambiente essencialmente violento, se você pensar as periferias do Brasil. Assim como os neopentecostais fizeram nos trabalhos que eu citei, do Feltran e da Camila Dias, ou seja, eu, enquanto neopentecostal,
eu sou do bem e o restante do mundo é do mal, porque são violentos, porque são criminosos, porque pertencem ao mundo do crime. O policial constrói sua identidade para demarcar também essa fronteira. Ou seja, eu, enquanto policial, pertenço ao bem e as demais pessoas, sobretudo os criminosos, pertencem ao mal. Isso se vê muito presente no discurso político de policiais, eu digo policiais que estão em cargos políticos, mas também se vê dentro de quartéis. Eu estou aqui para defender o bem contra o mal que há na sociedade. Isso deriva de uma origem social. Eles, para se reforçarem enquanto distintos de uma sociabilidade violenta, eles invocam essa noção e o policial, para eles mesmos, representam o bem em face do mal. Além disso, as pessoas que conversam com policiais nas diversas interações, eu digo profissionais dentro de quartéis, pessoas que vêm aqui no quartel, ou seja, em interações mais triviais, como churrascos, eu até publiquei um texto no Fundo de Segurança sobre isso. Quase que invariavelmente, as pessoas falam, você é policial? É isso aí, tem mais aqui matar mesmo. É isso aí, a pessoa nem te conhece e já aciona um repertório, como o Coronel Carvalho falou, altamente violento, de forma que, numa interação social, são mais valorizados aqueles policiais que advogam um discurso mais violento. E falando nessa dimensão social, a sociedade politicamente organizada possui poucos espaços de uma construção de um profissionalismo, de uma identidade policial que se desconecte desse pensamento. Eu coloquei duas perguntas aí provocativas. Se nós fôssemos perguntar para as pessoas, o que é um bom policial? Um bom policial é aquele que não é violento, ok, mas além disso, o que é ser um bom policial? Como reconheço pessoas por serem bons policiais? Os quartéis, um bom policial é aquele que tem boas ocorrências, aquele que tem boas prisões, aquele que tem boas apreensões. Ok, de fato, é um aspecto positivo, inegável, mas esgota aí ser um bom policial? Quais são os mecanismos que a sociedade, as instituições, isso eu falo também posteriormente, têm para definir o que é um bom policial? Ou, e ainda mais, de forma mais complicada e em especial para o meu interesse, o que é um bom policiamento? O que é um bom policiamento? Como reconhecer a revolta? Como reconhecer os bons policiais? Observando outras polícias, você tem espaços sociais de reconhecimento de policiais de acordo com uma diretriz política muito mais democrática, muito menos agressora aos direitos humanos, numa perspectiva muito mais ampliada, muito mais, como o Coronel disse, muito mais propositiva que reativa. Isso existe, existem premiações, existem espaços, existem fóruns, que reconhecem esse tipo de prática. O Brasil não dispõe, deixando, portanto, que esse paradigma mais violento ganhe força no discurso social e político. Por sua vez, a dimensão institucional não está muito diferente desse diapasão, porque se a identidade é fundamentalmente uma disputa por poder, esse poder é distribuído desigualmente nas instituições. E quem tem mais poder? Ou seja, quais são aquelas identidades que os policiais buscam construir para ter mais poder? O que significa ganhar mais? O que significa ter menos problemas com a justiça? O que significa ter mais reconhecimentos superiores? Em resumo, muito rapidamente falando, são as identidades, são os policiais que possuem boa técnica. Quando existem áreas em que a técnica está bem delineada, como, por exemplo, policiais de trânsito, existe um Código de Trânsito brasileiro, existem resoluções, Denatran, Detran, em que o policial que domina esse tipo de conteúdo é prestigiado. E aí policiais de trânsito buscam esse tipo de identidade. O mesmo acontece para bombeiros, né? Normas da BNT, normas técnicas, muitas, né? Existem muitas, são mais prestigiados policiais
que têm conhecimento disso, assim como policiais de policiamento ambiental. Já o policial patrulheiro, o policial de rua, não existem normas técnicas de policiamento. Existe uma construção necessária até certo ponto, mas que ela, na minha concepção, deve ser hegemônica, predominante, das técnicas ligadas à tática. Então, como fazer uma incursão, como entrar numa casa, como prender um marginal, como são as armas. Isso é uma técnica, sim, de polícia, mas policiamento não se resume a isso. Todavia, nessa terra arrasada, que são técnicas de policiamento, como reconhecer policiamento, houve mais ou menos, eu acho que o filme do Tropa de Elite colaborou com isso, tem-se que para o patrulheiro são policiais técnicos os que dominam técnicas de emprego da força, ponto final. E, portanto, você vê nos batalhões de policiamento, cujos são mais raras, que aqueles policiais que aderem a esse modelo caveira acabam tendo mais prestígio, mais poder, são mais reconhecidos, o que leva, então, que os policiais que, a priori, não se ligam muito a esse paradigma, comecem a construir toda uma identidade voltada a essa noção. Concluindo, trazendo já o problema do Coronel Carvalho trouxe na primeira apresentação, construir uma identidade policial que seja consentânea, que seja de acordo às exigências democráticas, passa por mobilizar novas identidades policiais, ou seja, dizer que para aquele policial que sabe muito bem atender uma violência doméstica, para aquele capitão, para aquele major, que tem estratégias inovadoras de policiamento, para aquele coronel que consegue trazer maior transparência de polícia, essas pessoas precisam ser reconhecidas externamente e internamente. Para que nós possamos caminhar nesse sentido, e para aqueles, como eu conversei com uma policial feminina aqui semana passada, aqueles policiais que estão buscando prestígio, como todas as pessoas nas suas profissões, possam também caminhar para um sentido mais democrático, para usar a problematização dessa mesa. Mas isso requer planejamento, requer colocar na agenda isso, de forma objetiva, requer premiar, reconhecer, construir parâmetros de avaliação que sejam ligadas a essa noção que defendemos aqui nessa mesa. Coisa que as instituições, mas o Brasil como um todo, carece. Eu deixo a bibliografia utilizada, né? Foi só um recorte, de fato esse tema pode ser muito mais abrangente do que eu trouxe aqui, mas eu busquei trazer reflexões que possam constituir agendas objetivas, agendas políticas, agendas acadêmicas, agendas institucionais, que ofereçam novas identidades dentro dessa terra arrasada que é fazer polícia ostensiva no Brasil. Agradeço a atenção de todos, peço desculpas pelo recorte bastante limitado da minha fala, mas acho que foi possível trazer alguns pontos para a construção de uma agenda propositiva para a segurança pública no Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você, Alain. Nós temos recortes, né? Todos nós. A ideia é essa, né? Que vocês possam trazer, a partir das experiências e reflexões sobre o assunto, esses recortes. Obrigada. Passa a palavra para o Alexandre, mais ou menos 15 minutinhos. É com você, Alexandre. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública
por mais este evento, que já tem se tornado tradicional neste campo de estudo da segurança pública. E agradecer à professora Paula pelo convite para participar desse painel. Fico muito satisfeito, ainda mais pelos que estão aqui participando, pelo Coronel Carvalho, pelo Coronel também Alain, que tem conhecimento prático disso e trouxeram contribuições adquiridas ao longo do tempo, teóricas também muito relevantes. Nessa posição de estar em último aqui, muita coisa já vai ficar um pouco repetitiva, então eu pretendo também abordar a respeito da identidade do policial, trazendo aspectos particulares da minha experiência e tentando contribuir naquilo que foi proposto pela professora Paula, de pensar numa construção de identidade do policial alinhado a esses valores democráticos e cidadãos. É um desafio que nós temos e a realização, por exemplo, de um painel dessa magnitude já mostra que isso, embora esteja ainda muito no discurso, também caminha para práticas, espero que nas instituições. Eu vou também compartilhar uma breve apresentação para ir alinhando a minha fala, assim como o Alain me antecedeu, e também fazendo algumas ponderações práticas em relação a o que imagino ser essa identidade policial. Nós estamos, em algum aspecto, vendo também crises de identidades. Desculpa, eu coloquei aqui. Está aparecendo agora com a apresentação? Eu não estou achando esse modo apresentador aqui. Uhum. Sim. Sim. Agora sim. Pois bem. Obrigado. A ideia de que nós estamos em processos de crise de identidades, em diversos aspectos, em diversas profissões, e nas polícias isso é mais debatido. No âmbito da literatura, nós temos isso observando crise de identidade nas instituições policiais. Mas eu quero me reter especificamente na crise de identidade do policial. Vou falar um pouco da minha experiência e tentar trazer uma contribuição para que possamos imaginar como superar isso, inserindo o policial, engajando ele na construção da sua identidade. Me recordo quando entrei na polícia há cerca de 20 anos, estava num curso de formação e surgiu uma questão, que era se os que estavam ali fazendo o curso se sentiam na condição de ser policiais ou estar policiais. De imediato, alguns colegas já passaram para defender que são policiais, se consideram policiais 24 horas, 7 dias por semana, enquanto outros colegas, de uma forma mais tímida, alegaram estar policiais, de uma forma circunstancial. Esse dilema entre ser policial e estar policial
de alguma forma me acompanha. E é sobre essas reflexões que eu quero trazer essa contribuição para a gente pensar e refletir a ideia da identidade do policial. Se nós formos observar o próprio significado do verbo ser e estar, por exemplo, ser policial passa a ideia de algo assim mais duradouro, perene, pouco mutável, ao passo que estar policial seria algo mais ali circunstanciado, dependendo da oportunidade, o indivíduo deixa de ser policial. A identidade policial, pelo que eu tenho observado ao longo desse tempo, ela se assimila mais com a questão de ser policial e não estar policial. Passa-se a impressão de que o ser policial é algo que toma o indivíduo de forma incondicionada. Ele está ali de forma devota, aquele que veste a camisa, ou, em outras palavras, o uniforme, é o que usa o distintivo, a arma, e se considera policial integralmente. E há um certo rechaço a essa condição de estar policial, como sendo aquele que não devota uma devida atenção à missão policial. Se nós pensarmos que o ser policial é o que define a identidade do policial, é aquele que está condicionado aos valores, à cultura da organização policial, então, praticamente o que nós temos é que esse ser policial é algo que toma o indivíduo como um todo. Eu vou aqui trazer também algumas colocações sobre essa ideia de identidade, assim como foi feita pelo Alain, em relação a alguns conceitos sociológicos que nos ajudam a entender. E vou procurar aplicar isso ao caso policial. Por exemplo, a ideia de identidade está relacionada com os entendimentos que as pessoas têm acerca de quem são e do que é importante para elas. Essa identidade ela é construída dentro de um processo de interação, ela não é de forma isolada. Você constrói uma identidade, como foi bem colocado pelo Alain, dentro de um contexto. E isso é o que identifica você e como é que você se identifica para os demais. Então, o policial, ao construir a sua identidade dentro da instituição, ele, de alguma forma, vai adquirindo os valores, as culturas, sejam elas positivas ou negativas, daquela instituição. Então, a instituição tem uma responsabilidade muito grande na identidade do policial, de quem é o policial, o ser policial. Porque é a partir dela que ele vai se formando. Então, essa identidade policial é construída por esse aspecto em como nós nos inserimos na instituição. O policial típico, portanto, seria aquele que acaba confundindo o seu papel social de policial até mesmo com o seu papel pessoal, a sua condição pessoal. É aquele em que o indivíduo se entrelaça com a instituição. É algo que nós podemos observar numa identidade construída, numa representação da figura do policial herói. Aquele que está naquela luta do bem contra o mal, contra o crime, e que está, de alguma forma, nessa missão, em sacrifício, em defesa da sociedade. É essa a ideia típica que se tem do policial. E é essa identidade que muitos policiais procuram também alcançar, procuram se assimilar a esse aspecto. O que nós temos em relação a isso? Que esse modelo de identidade policial, muito assimilada aos valores das instituições policiais, que, como tem sido apontado pela literatura, pelos pesquisadores, como já foi dito anteriormente aí pelo
o comandante Carvalho, estão em processos de transformação. Polícias que foram gestadas em regimes autoritários estão dentro de estruturas democráticas, em Estado de Direito Democrático, tende a apresentar respostas diferentes. Entretanto, o que nós temos ainda aquela velha replicação de modelos anteriores. Então, há, em algum aspecto, crises de identidades das instituições. Mas, no meu entender, a crise da identidade não figura na instituição especificamente, mas sim nos policiais. Se fosse possível perguntar para uma instituição se ela está contente com o seu modelo, é bem possível que ela respondesse que sim. Se fosse possível perguntarmos para a Polícia Militar ou Polícia Civil se elas estão contentes com seus formatos, sim. Agora, quanto aos profissionais, aos policiais, existem insatisfações que, de alguma forma, potencializam a crise da instituição policial. O que está em crise, no meu entender, um recorte que eu estou fazendo, é esse modelo de policial que, de alguma forma, já não encontra assim as suas expectativas atendidas dentro da instituição. De toda forma, essa ideia da crise de identidade do policial repercute na instituição. Mas nós temos essa distinção entre uma crise de identidade da instituição e uma crise de identidade do policial. Mas, repito, o que está em crise são os indivíduos, que a gente pode dizer assim, os policiais, dentro dessas instituições, tendo em vista que elas já não conseguem atender às demandas, às expectativas de boa parcela desses indivíduos. E eu coloco aqui alguns exemplos em relação ao que motiva essas crises do policial. Nós temos, por exemplo, a construção da identidade do policial, ela, de alguma forma, procurou se assimilar com outras instituições, tentando ter vantagens para aquilo que fosse melhor para a construção da profissão. Esse processo é legítimo, acontece em diversas áreas, em diversas outras atividades. O que nós temos aqui que ressaltar, e o que eu trago em relação à identidade do policial, que está em crise, é porque o policial olha para outras carreiras e se sente satisfeito. Olha para carreiras dentro da sua corporação e se sente satisfeito. Existem demandas gestadas pelas corporações, pelas associações, sindicatos, no intuito de alcançar melhorias dentro dessas respectivas carreiras. Disputas corporativas, então, são travadas dentro das instituições policiais, na busca de melhorias para as carreiras. Só que o que eu vejo é que essas disputas na busca de vantagens corporativas pouco estão alinhadas com o interesse da instituição como um todo. Então, são disputas muito mais na linha de carreiras do que da instituição. Então, esse é um fator que gera a crise da identidade da própria polícia, tendo em vista que os que ali estão, de alguma forma, em disputas em termos de vantagens nas carreiras. E um outro aspecto que temos de ressaltar é a mudança do perfil do policial. Seja policial civil ou militar, esse indivíduo vem mudando ao longo do tempo. Se a gente observar, por exemplo, aqui no âmbito do Distrito Federal, as polícias, seja ela militar ou civil, exigem que seus integrantes tenham formação em nível superior, para todos os cargos. Não só aqueles cargos mais especializados, na Polícia Civil, por exemplo, delegado, perito, mas todos os cargos. E o perfil
do indivíduo que está ingressando na instituição é diferente de quem assim o fez há pelo menos aí uns 20 anos. São indivíduos que têm uma formação diversa em áreas de sociologia, direito, engenharia, química, física, estão inserindo esses conhecimentos quando eles ingressam na instituição. Até mesmo carreiras assim, relacionadas ao seu campo de saber como delegado, estão buscando também outras formações, a parte de gestão, ensino, com o intuito de complementar o seu conhecimento. Então, esse perfil policial tem mudado. Mas será que isso tem acompanhado a mudança da instituição? No meu entender, essas mudanças têm ido mais também no sentido de disputas corporativas do que um projeto alinhado da instituição para a mudança do perfil do policial. Então, o que nós temos situações em que o indivíduo entra com a formação e, chegando na instituição, ele se frustra e gera uma situação ou em que ele se torna um profissional aquém de suas capacidades, ou, se não, procura pleitear outras atividades, procura fazer outros concursos. Então, esse indivíduo que está ingressando nas instituições policiais, e eu digo isso em relação ao Distrito Federal, mas se aplica a muitas outras polícias, seja de nível federal ou estadual, que é um profissional diferente, um profissional com expectativas diferentes. Então, acompanhar esse processo, as instituições policiais não têm feito de uma forma adequada, o que gera um nível de insatisfação. Esse ser policial... Tem mais 4 minutinhos. Tudo bem. Esse ser policial que eu estou procurando identificar seria aquele que, dentro dessas disputas corporativas, dentro dessas mudanças de perfis, tem ali, de alguma forma, procurado se atuar dentro da instituição. E isso, quando não é feito de uma forma adequada, gera crises, seja do indivíduo, seja da instituição. Mas o que eu proponho para que nós possamos pensar além dessas crises? E aí que entra uma situação que eu vou trazer aqui do sociólogo Charles Taylor, que fala a respeito de identidade nesse nosso tempo contemporâneo. Basicamente, ele fala entre uma identidade engajada e outra desengajada. Resumindo, a desengajada é um indivíduo que está neste meio, a sua identidade é formada neste meio, só que é uma identidade muito mais individualista. Por que eu assimilo isso ao policial de hoje na sua identidade, do ser policial? Porque o policial está buscando a construção da sua identidade dentro da sua própria corporação. Não está buscando entender fora, procurar ampliar o horizonte dessa identidade. Com isso, ele se torna muito mais insulado, muito mais voltado para a sua instituição do que a construção da identidade no nível engajado, que seria aquela que é construída socialmente dentro da instituição, fora da instituição, e tem um aspecto público importante. A contribuição que ele pretende dar é para o debate público, o espaço público. Quem sou eu, o policial? Ele se identifica como um profissional que tem uma atividade dentro da instituição, o seu papel, mas tem uma relação com a sociedade. Ele tem que estar aberto à sociedade. Então, o policial engajado seria aquele que, além das suas disputas corporativas, está procurando entender a sua função dentro da sociedade e buscando isso da própria polícia. Isso vai superar, no meu entender, a ideia do mito do policial herói. Aquele que, de alguma forma, tem de resolver os problemas da sociedade por meio da violência e da força. Mas sim,
aquele que vai buscar a solução desses problemas da sociedade por meio do debate, do diálogo e da garantia dos direitos da dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, esse indivíduo está engajado na sociedade. Ele não está simplesmente preocupado com a sua construção profissional, individual, mas sim como ela se relaciona com o todo social. O que seria, então, essa discussão em relação a uma identidade do policial engajada? É aquele que conhece a sua condição de ser policial, sabe que ela é importante dentro da sociedade, mas também não abre mão de outras identidades que ele possa ter, de o estar policial em outros fatores. Particularmente, eu sou e estou policial. Sou enquanto estou na minha atividade, mas estou policial porque sei que isso termina daqui a algum tempo. E o que a gente deve buscar? Que nessa condição possamos ter visões mais ecléticas, críticas, progressistas e engajadas em valores democráticos, direitos humanos e cidadania. Para não ficar simplesmente nessa questão teórica, eu imagino que nós podemos pensar em algumas sugestões propositivas. Eu estou pensando aqui na parte da instituição. Alexandre, não dá tempo. Pois, a discussão eu passo para a professora Paula, para que a gente possa ir para o debate e informações desse painel são relevantes para a construção da identidade do policial. Alexandre, desculpa te interromper, tua apresentação realmente está super interessante. Todas as apresentações foram muitíssimo interessantes e acho que a gente, na verdade, conseguiu contemplar de diferentes ângulos, né? Desde a questão de arena de disputas, que passa pelas instituições, pelas políticas públicas, pela política com P, né? P maiúsculo, pela sociedade, e acho que realmente a mesa foi muito feliz nesse sentido, né? Tem algumas perguntas, muitas, que eu vou precisar, na verdade, selecionar algumas. A primeira é do Raimundo Antônio Rodrigues de Oliveira, que faz a pergunta: o processo de remodelagem e reestruturação das instituições de segurança está intimamente ligado à reformulação das matrizes, componentes curriculares das escolas, academias de formação? Eu diria que também, né? Por tudo que a gente ouviu aqui, mas eu vou deixar a pergunta para quem puder e estiver disponível para responder. Eu não sei como é que vocês preferem que eu faça perguntas e um de vocês responde, ou eu vou fazendo as perguntas e... O que vocês preferem, Alain, Carvalho e Alexandre? Eu sugiro que as perguntas sejam feitas todas, que também a gente consegue, muitas vezes, dar né, colocar num conjunto, né? O Gilvan Gomes da Silva pergunta como desconstruir os muros simbólicos dos quartéis e das delegacias que diminuem as interações entre sociedade civil e policiais, já que é um processo de separação a partir da identidade. Paisano, militares, policiais, não policiais. Bom, tem uma pergunta: o que é um bom policial? A outra é que o grande problema também é que, se o policial é honesto, ele também tem um sistema a vencer em muitos quartéis sobre essa identidade a ser construída. Bom, aqui tem uma pergunta que não tem a ver com... Bom, alguém conhece algum estado que atenda o índice de policial por habitante? Como a imprensa sensacionalista tem influenciado a identidade policial? É uma boa pergunta. As academias de polícia, tanto militar como civil, têm em seus quadros de formação uma proposta de construir servidores comprometidos com respeito aos direitos civis? A produtividade da polícia ostensiva está relacionada a prisões e apreensões.
Há um paradoxo no estímulo institucional que promove a busca do resultado em detrimento da ostensividade e prevenção, ostensividade/prevenção. Bom, outro é um comentário. Devoção é uma boa palavra, conheço policial que se orgulha de ter perdido aniversário de filho várias vezes por estar convocado. E a outra, que eu concordo, é um comentário também, que coloca que, finalmente, policiais, pesquisadores, contribuindo neste processo é inovador, dado que espaços dessa natureza não são comuns. A profissionalização não deve ser entendida como status, mas como meta. Bom, eu deixo para vocês comentarem, enfim. Quem quer responder, ou... Então, eu vou fazer um comentário aqui. Posso? Faça, Carvalho. Bom, vou me ater a dois questionamentos, porque me parece que são, digamos assim, importantíssimos para o debate, não que os outros não sejam, mas eu acho que tem muito a ver, né? A questão das matrizes curriculares, eu também concordo contigo, Paulo, é fundamental. Agora, não é suficiente, porque muitos trabalhos já foram feitos, nós conseguimos, depois de muito esforço, elaborar matrizes curriculares que estão diretamente ligadas, sintonizadas com a contemporaneidade, com as demandas, com as expectativas da sociedade. Isso é importante, mas não é suficiente. É preciso ir mais além, né? É preciso estabelecer uma ponte efetiva entre polícia e sociedade, Estado e sociedade, a polícia também, mas o Estado e a sociedade, para que a gente possa alcançar o que eu chamo de uma cidadania ativa, que funcione numa via de mão dupla, dentro da polícia, fora dela, com a polícia, sem a polícia. Então, isso, para mim, é um trabalho muito grande que vai ter, primeiro, ter uma vontade política em querer... Porque, na verdade, estou falando da construção de um projeto de país, né? De um projeto de nação. Isso acho que é fundamental para que a gente possa pensar uma nova polícia, a construção de uma nova identidade policial. E a outra pergunta que eu achei curiosíssima é o que é ser bom policial. Eu não sei o que é ser bom policial. Eu sei que o bom policial, além de outros atributos e além de outras coisas, ele precisa conhecer a sua realidade. Ou seja, ele precisa conhecer as dinâmicas, as expectativas da sociedade, não apenas do ponto de vista midiático, mas conhecer a realidade do seu país, da sua comunidade. E conhecer essa realidade, agir, pensar e agir de forma metodológica, com utilização da técnica, com utilização do bom senso, procurando, na maioria dos casos, evitar o uso comedido da força, utilizar metodologias de gestão e administração pacífica de conflitos. Esse é o bom policial, aquele que consegue reverter uma situação perigosa de conflito numa situação que possa possibilitar o crescimento individual das pessoas e da própria comunidade, e principalmente o crescimento da sua própria instituição. O que falta nas organizações policiais também é fazer com que o policial não seja um mero objeto. Ele tem que ser sujeito da sua própria história, da história de sucesso e de fracasso da sua organização policial, da sua comunidade e do seu país. Mas, para que isso aconteça, ele tem que conhecer muito bem a realidade onde ele está inserido e qual o papel que ele desempenha nessa realidade. É isso. Ótimo. Alain comenta um pouco e Alexandre também comenta um pouco, o que vocês quiserem. Tá, obrigado, professor. Como o coronel falou, ser policial é tudo isso, mas as instituições, a sociedade como um todo, faltam espaço de reconhecimento, né, de policiais que atuam dessa forma. Então, eu acho que caminhar por aí dá para... Alguém perguntou, né, ser policial, ser profissional. Mas o que é ser bom profissional, né? O que está no...
radar aí como servidor policial? Bom, respondendo as questões. Primeiro, eu quero, pela mais simples, se há alguma relação ótima entre, em algum estado do Brasil, sobre policial e habitante. Essa relação ótima nem existe bem construída na literatura. Não se sabe muito bem quantos policiais são necessários para deixar um local seguro, alguma coisa do gênero. Então, não tem como responder essa questão, porque existem estados com muitos policiais, né, em relação policial-habitante bastante favorável, e outros não, mas ainda assim as questões criminais ou de violência, elas não se correlacionam diretamente com muitos policiais ou poucos policiais. Então a resposta é não. Concordo com o coronel, reformular matrizes e ensino é fundamental, mas não é suficiente. O Brasil colecionou diversas experiências aí de reformulação positiva de currículos sem uma correlação de ganho em termos de democráticos, vamos colocar assim. Porque a cultura policial ela é muito mais complexa do que os currículos formais dão conta, em que pese, repito, serem fundamentais. E eu encerro minha fala respondendo a uma pergunta, acho que a principal pergunta que veio trazida aqui, como como quebrar a ruptura entre paisanos e policiais. Bom, essa mesa é um exemplo. Eu acho que não policiais e policiais próximos. E assim como grupos que se conhecem pouco, essa proximidade muitas vezes gera atrito, gera calor. Mas é preciso investir nisso. Uma pesquisa recente que eu fiz, eu pude verificar quais políticas públicas os policiais, falando por São Paulo, os policiais estão inseridos. Então, a questão do negro. Quais órgãos estão envolvidos? A Polícia Militar, falando de polícia extensiva, bem lateralmente. A questão da violência contra a mulher, polícia extensiva, muito residualmente. Ou seja, as políticas públicas dentro desse panorama democrático são pensadas e as polícias extensivas não são trazidas. Problemas, de fato, em relação ao insulamento delas, mas transpor essas barreiras requer esforços das instituições, sem dúvida, mas também dos não policiais. Trazer policiais para discutir e participar, como essa mesa, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz há muito tempo. Mas não é uma coisa tranquila. Já vi experiências que não deram muito certo, mas é preciso perseverar. Só assim para a gente romper essas barreiras, esses tabus. Obrigada. Respondo as Obrigada. Vamos passar para o Alexandre poder também falar um pouco. Alexandre, o que você quer comentar? Bem, eu também concordo aí com o professor, com os colegas anteriores, em relação a essa questão da matriz curricular. Eu vejo que, além disso, existe uma busca muito formal da implantação disso, em vez de ser algo estrutural, vindo na própria gênese da instituição policial. O que nós temos é que algo que é colocado de fora e não valorizado por dentro. As academias de polícia, as que adotam, existe muito mais um formalismo naquilo do que, de fato, a adoção da filosofia em relação ao que está na matriz curricular. Caso fosse em termos de filosofia, eu imagino que as academias de polícia, a professora Paula, que tem pesquisado isso aí, pode dizer melhor, tem um potencial, não só na formação inicial do policial, mas também na construção do discurso do que a polícia quer em relação ao seu profissional. Então, se essas academias, como instituições importantes dentro de uma instituição policial, tivessem isso enquanto uma filosofia para moldar as suas culturas e, consequentemente, os seus profissionais, essa proposta de uma polícia mais cidadã, democrática, baseada em valores éticos, seria possível. Mas eu vejo da seguinte forma: será que as instituições que nós temos estão preparadas
para esse documento, a matriz curricular, será que nós não teríamos que ter ajustes nessas estruturas em relação à composição, à estrutura do que ela se insere? As academias de polícia não podem estar fechadas em seus discursos. Elas têm que se abrir para a academia, para a sociedade, para outros grupos da sociedade, para que possa, de fato, ter um conhecimento interdisciplinar. Eu vejo que tem muito a ideia da proposta, do discurso, mas, na prática, isso ainda não é assumido pelas instituições de uma forma integral. Então, nós temos vernizes em relação a... Vamos colocar direitos humanos, vamos colocar algumas pautas em relação a essas questões. Eu tenho preocupação em relação a esse aspecto, porque elas não conseguem entrar nos currículos ocultos que temos nas instituições de ensino das polícias. E o que eu imagino, fazendo uma avaliação geral das perguntas que foram colocadas aí pela turma, é que nós temos de pensar uma reforma não só em termos para as corporações, mas para a sociedade. As polícias têm que ter essa responsabilidade e os policiais deveriam assumir isso enquanto agentes dessas instituições. Enfim, a busca de uma identidade do policial democrático, cidadão, vai pela responsabilização que nós temos nas polícias. Elas têm de assumir isso, porque elas conseguem buscar em meios institucionais mudanças que muitas vezes o indivíduo per si não consegue. Ou se não, vai buscar pelo viés corporativo das associações, dos sindicatos. Essas considerações, professora. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, muito honestamente, né? Eu acho que realmente foi muito bom ter estado com vocês. É uma pena não ter tempo para conversar mais, né, com vocês e ter a possibilidade da plateia também debater o assunto, né? Até onde eu soube, a gente está com quase 200 pessoas nos assistindo, isso é muito bom, a ideia é essa, né? Do diálogo e da possibilidade de intercambiar ideias, né? E eu só tenho realmente a agradecer. Foi muito prazeroso e satisfatório para mim ouvir vocês mais uma vez, né? Bom, houve um sorteado, que é o Alexandre de Faria Barbosa. Precisa deixar o telefone ou... Bom, alguém vai entrar em contato com você, Alexandre, pelo que eu entendi. Agora a gente tem uma arte, né, que é feita pelo João Ricardo e equipe, que vai nos mostrar um pouco, né, o que foi colocado e como é que apareceram as questões que nós colocamos hoje nessa tarde. É isso, João? Paula, isso. Tá. Me fala aí, vocês estão conseguindo ver a tela? A gente está completando, né, porque vai sendo feito em tempo real aqui. Uhum. E aí é um pouco dessa questão da identidade do policial, né? Você colocar nessa lupa aí do que significa ser o policial. Aí um pouco da fala aqui do Carvalho, depois do Alan e do Alexandre, né? E aí eu estou terminando de completar as coisas. Essa questão da crise de identidade, né? Do policial não se entender muito bem, dele representar toda a corporação da polícia. O que é o bom policial, né? Essa questão de tem que estar todo mundo junto, participando, não é só a polícia, a sociedade tem que estar envolvida. Então, todo mundo vai ter acesso depois a essa arte, né? Mais tarde. Isso eu ia perguntar, pois é, se a gente teria acesso a isso. Claro, vão ter sim. Que bom. Tá bom? E aí a gente tem que fechar a mesa, é isso? É isso, Caio? Gente, olha, mais uma vez, obrigada, Carvalho, obrigada, Alan, obrigada, Alexandre. Vocês me conhecem, então muito obrigada mesmo.
né? Pela contribuição e pela troca, fundamentalmente pela troca que a gente tem feito ao longo da vida. Muito obrigada e até a próxima. Né? Até a próxima. Eu agradeço a presença do Alexandre e do Alain, foi muito bom compartilhar essas ideias com todos. Também agradeço, um forte abraço. Obrigado a todos, foi um prazer, muito bom. Foi mesmo. Obrigada. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu estou aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não está curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negrali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou para pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção para a vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.